Boa tarde. Gente, hoje é a nossa última aula de Scilab, só de Scilab. Tá bom? Então nós vamos aprender hoje aqui um conceito absolutamente essencial para fazer qualquer programa um pouquinho maior, que é o conceito de função. Nós já estamos usando funções há um tempão. Seno, sqrt. Alguém sabe como que constrói a função seno, como constrói a função sqrt? Eu não sei. Alguns de vocês podem saber, mas é provável que não. Não interessa, gente. A gente usa, não usa? A gente sabe que calcula o seno, sabe que calcula a raiz quadrada, e é isso que conta pra gente, tá bom? Ou seja, lá dentro da função seno, da função sqrt, deve ter uns cálculos numéricos complicados, né? Sei lá, gente. Eu sei lá o que tem. O que eu quero é poder utilizar aquilo ali. Tá bom? Bom, muito bem. Então, é essa a atitude normal da gente. Hoje aqui nós vamos aprender, vamos mudar um pouco de lado, tá bom? Vamos aprender a construir funções, certo? Ou seja, vamos ter coisas que têm uma forma de usar simples e que você esconde detalhes que estão lá dentro, tá bom? Então, nós vamos aprender como construir isso e qual é a utilidade disso para a construção de programas em Fortran. Em Scilab. Bom, vamos começar, gente, com esse problema aqui, tá bom? Lembra dessa fórmula aqui, gente? Combinações de n elementos tomados k a k, tá bom? N fatorial sobre m menos k fatorial sobre k fatorial. Então, eu quero um programa que leia n, leia k, calcula combinações de n, k a k. A gente olha para cá, qual que é a primeira coisa que a gente percebe? Temos que calcular um fatorial aqui, outro fatorial aqui e outro fatorial aqui. Tá bom? Então, claramente, a gente vai precisar de calcular o fatorial. A gente já sabe calcular o fatorial. Nós vimos isso aqui na primeira aula do comando for. Tá bom? Nós vimos esse comando aqui. Vamos só relembrar aqui. Você pega uma variável, faz fat igual a 1. E para ir variando de 1 até n, você faz fat igual ao valor anterior, que no começo é 1, fat vezes i. Tá bom? Então, fat primeiro vai ser 1 vezes 1, depois 1 vezes 2, dá 2, depois 2 vezes 3, depois 6 vezes... e por aí vai. Tá bom? Ou seja, na saída desse loop aqui, a variável fat contém o fatorial de n. Tá bom? Esse aqui é o coisa. Como que a gente... Eu quero reaproveitar, então, esse código para calcular aquela fórmula do número de combinações. Então, nós vamos começar com esse enfoque aqui. Nós vamos adaptar o código para cada um dos fatoriais que a gente precisa calcular. Então, aqui, ó, eu leio n, leio k, tá bom? Aqui, ó, estou calculando o fatorial de n, tá bom? Usei para isso uma variável fat underscore n, e aqui fiz uma mudancinha aqui, vai estar indo de 2 até n, mas é a mesma coisa, porque multiplicar por 1 não altera tanto não, né? Então, para ir variar de 2 até n, fat n igual a fat n vezes i. Aqui agora é o que? Eu quero calcular o fatorial de n menos k. Eu criei essa variável aqui, tá bom? Fat underscore n underscore k, para lembrar de n menos k, tá bom? E adaptei o código aqui, tá vendo? Para ir variando de 2 até n menos k, eu faço fat nk igual a fat nk vezes i. Aqui a mesma coisa, tá bom, gente? Só que o loop vai de 2 até k e eu usei a variável fat underscore k. Bom, aqui finalmente eu calculo o número de combinações, que é fat n sobre fat nk vezes fat k. Então, o que eu preciso... Ó, vamos relembrar aqui, ó. Eu preciso calcular isso daqui. Eu sei calcular o fatorial do número n. Eu adaptei aqui para calcular o fatorial de n, aqui para calcular o fatorial de n menos k, aqui para calcular o fatorial de k. Tá bom? E depois fiz a conta final aqui, correspondente à fórmula. Para a gente programar isso daqui, usando funções, a coisa fica dessa forma como está aqui. Em primeiro lugar, você divide o seu programa em duas partes. Uma você chama de programa principal. É por lá que a execução se inicia. Entendeu? Outra você chama de função. Bom, então, aqui, ó. O programa principal está aqui. Eu leio n, leio k, depois já começo direto aqui. Calculo n comb igual a fatorial de n sobre fatorial de menos k vezes fatorial de k. E fatorial é o que, gente? Fatorial é uma função que eu defini. Bom, eu defino com esse código que está aqui, ó. Function, end function, tá bom, gente? Toda função é assim, tá? Começa com function e acaba com end function. Tá bom? Fat igual a fatorial de n. Tá bom? Esse n aqui, gente, ele não tem nada a ver com o n que está sendo usado aqui, não. Esse n aqui é uma coisa que a gente vai aprender agora, chamamos de um parâmetro formal. É um parâmetro disso daqui. Tá bom? Existe uma função chamada factorial que calcula isso daí. Nós estamos
reconstruindo ela aqui, tá bom? Já tem ela pronta e provavelmente é melhor do que essa daqui. Mas aqui é só para exemplificar, tá bom? Então, aqui está a função, tá bom? Que recebe um parâmetro e faz o nosso loop de cálculo do fatorial. Tá bom? Como é que se dá a execução, gente? O Scilab começa a executar isso daqui, ele vai calcular essa expressão aqui, tá bom? No meio da expressão ele encontrou uma chamada de função. Tá bom? A função é executada e retorna um valor. Esse valor é colocado aqui nessa expressão, tá bom? Que ele continua a tentar avaliar. Encontrou outro nome de função, no caso a mesma função. Calcula a função e retorna. Outra chamada de função, calcula o valor da função e retorna o valor, tá bom? E depois ele consegue finalmente fazer essa conta que está aqui. Ok? Aqui está o código da função. Como que a gente faz isso com o Scilab? Bom, normalmente o Scilab, você usa dois arquivos, tá bom? Um arquivo com o programa principal, outro para a função, ou outro para cada uma das funções que você vier a utilizar. O arquivo da função, ele tem o mesmo nome da função e extensão .sci. Eu nunca entendi porque que o Scilab faz essa distinção. .sci é função, .sce é programa principal. Bom, mas ele faz isso, enfim, a gente tem que obedecer. Pelo fato de você já ter escrito uma função, ter gravado um arquivo com uma função, não significa que o Scilab saiba da existência dela, não. Entendeu? Então você tem que colocar no programa principal, por exemplo, certo? Você tem que colocar lá esse comando exec. Você dá um exec com o nome do arquivo com a função. Ok? Então olha aqui, gente. Aqui está um arquivo, tá bom, gente? Ele chama fatorial.sci, tá? O mesmo nome da função. Tá bom? Na hora que você começa a escrever um arquivo, tá lá um arquivo novo, né? No SciNotes, se você começa com function, alguma coisa assim, ele vai, na hora de gravar, ele vai sugerir alguma coisa .sci para você já. Tá bom? E obedeça essa regra porque é melhor que não dá confusão. Aqui, tá bom, gente? Está vendo o uso do comando exec. Tá bom? Então, aqui está aquele mesmo programa que eu tinha mostrado, tá bom? Mas ele só funciona efetivamente se você colocar esse comando exec aqui. Tá bom? Vocês reparem que aqui, ó, eu estou dando um nome curto para pro arquivo que contém a função, não é aqueles nomes grandões que saem do UI getFile. Não, tá bom? O Scilab consegue encontrar se o arquivo estiver no mesmo diretório do programa principal. Tá bom? Então, ao trabalhar com funções, existem algumas formas mais elegantes, mas o que eu faço, que é o suficiente para o nosso curso aqui, é o seguinte: você, quando começar a trabalhar, você muda o diretório corrente, coloca num diretório de trabalho, e ali naquele diretório você coloca o seu programa principal e suas funções. Tá bom? Daí ele encontra as funções só com o nome relativo, né? Em vez de ser o nome completo. Ok? Bom, então, o que acontece, gente? Vamos voltar aqui agora. Se a gente olha para esse código aqui, eu falei com vocês, está comentado aqui tudo, mas será que essa adaptação foi certinha mesmo? Entendeu? Será que não houve um engano aqui, não? E eu estou falando aqui, gente, de um código de 4 linhas. Tá bom? Se fosse um código de 10 linhas, você já teria que conferir direitinho para ver se você adaptou corretamente. Se não houve um engano, se você não trocou o nome de variável. Entendeu? Ou seja, então, começa daí, tá bom? Depois, a intenção do programador, ela é imensamente mais clara dessa forma aqui. Tá bom? O programa principal fica claríssimo, desde que você acredite que existe essa função fatorial. Tá bom? Mas não há dúvida sobre o que você está querendo calcular aqui. Tá bom? Ou seja, a correspondência entre este programa e essa fórmula é óbvia. Entre este programa e aquela fórmula não é tão óbvia, não. Então você tem que prestar mais atenção. E repetindo, olha que esse exemplo é muito simples. Bom? Então, funções, gente, permitem um reaproveitamento de código muito mais elegante do que essa adaptação a caso a caso. Tá bom? Não tem forma de comparação. Para você ler um programa, se ele tiver escrito com funções, a leitura é muito mais clara, muito mais óbvia. Você percebe o significado do programa com muito mais facilidade. E ainda tem uma outra coisa, uma possível divisão do trabalho. Tá bom? Você pode começar a programar um negócio das combinações, tá bom? O programa para cálculo de combinações, e encomendar uma função fatorial para um colega.
Entendeu? Você fala assim, olha, eu quero uma função que eu passo como parâmetro n e você me retorna o valor do fatorial. E o seu colega não sabe se está calculando combinações, não sabe se está calculando nada. Você também não sabe como que calcula o fatorial. Mas você sabe o que você quer. Você fala assim, eu quero que calcule o fatorial. O seu colega vai simplesmente pegar aquilo ali. Quando eu falo seu colega, gente, na verdade o caso mais frequente é você mesmo, tá certo? Em dois momentos, tá bom? Um momento, pois é verdade, entendeu? É porque você, cada hora, você concentra numa parte, tá bom? Uma hora você quer executar a fórmula para o cálculo das combinações, outra hora você está preocupado com o fatorial. E o fatorial, gente, pode ser calculado em 1000 situações, não é só para isso aqui, não. Tá bom? Ou seja, você simplifica o contexto, você separa contextos quando você divide o seu programa em funções. Bom, então esse aqui é um enorme ganho.